Fala, amante da série. Você gostou do final da série Casa de Papel? Então vamos fazer uma meta de likes? Se chegar a 1000 likes é porque a série foi legalzinha. Se chegar a 3000 likes, a série foi boa. E se chegar a 5000 likes, a série foi muito foda. Eu tenho bastante coisa para falar sobre La Casa de Papel. Depois da vinheta, eu conto para você. Vambora? Atenção, tem spoiler nesse vídeo. A série é boa, mas tem algumas ressalvas. Algumas vezes me irritava os diálogos aleatórios da série, que mais enchiam linguiça do que acrescentam algo ao enredo. Não espere diálogos à la filmes do Tarantino. O Antônio Fagundes espanhol, que engravidou a Leãozinho, era muito chato. Deveria ter sido morto por acidente naquele buraco que eles saíram no final da série. Tóquio e Rio só fudiam a porra do plano. Acho que ninguém shippava esses dois malas. É interessante ressaltar que a série faz uma crítica velada sobre o machismo. Afinal, eles colocam uma mulher com o maior cargo da polícia. Mas mesmo assim, seus colegas não a respeitam em momento algum. Principalmente aquele velho careca da inteligência secreta. No caso da Nairobi, é pior, pois uma personagem tão bem feita e com características de liderança tão bacanas acaba ficando de lado para que se destaque os devaneios de Berlim. Achei super bacana quando o senhor que era responsável pela impressão dos euros diz que Nairobi foi a melhor chefe que ele teve. A ação entre mocinho e bandido prende demais na série toda, principalmente o lance de gato e rato entre a polícia e o professor. No decorrer da série, por ela ser narrada pela Tóquio, eu fiquei imaginando que todos iriam morrer no final e ela seria a única sobrevivente. Isso se reforçou quando ela foi ajudada na fuga da prisão e a vestiram de policial, o que seria um final foda. Mas a produção optou pela ideia mais idiota. Ela volta pro banco na cena mais mentirosa do mundo, onde nenhuma porra de bala atingiu a moto ou ela. Daí atinge o coitado do Moscou só pra fazer aquele drama nos episódios finais. Achei desnecessário a morte do Moscou, pois ele era um personagem extremamente carismático que merecia ver o Denver e a Leãozinho casados. Por falar no casal, aquela história de atirar na perna para mentir pro Berlim foi a maior imbecilidade. Os bandidos tiveram aula de tudo, até de anatomia humana. Aí o Denver vai e dá um tiro na perna que poderia atingir a porra da veia safena na coxa da mulher. Por que não dá um tiro de raspão no braço? E outras coisas absurdas, como o professor conseguir mandar a mensagem exatamente no rádio da tenda, bem na hora que o parça lá vai fazer o xixi e tá o retrato falado. E o cara não salvou esse retrato falado, mesmo sendo o maior criminoso da história da Espanha. Até mesmo a inspetora sai para flertar com o professor no bar, ao invés de focar no caso. O personagem Henry, que é inteligente e perspicaz, se transforma num bebezão na eterna friendzone quando está com a Raquel. No caso do Berlim, eu achei que foi coerente e honrosa a sua morte, apesar de achar que a Ariadne devia ter morrido também. Aquela cena da metralhadora foi bem mentirosa. Nenhuma bala atingir a Ariadne ou Berlim, ou atingir os policiais. O final foi o mais clichê, com os ladrões se dando bem e a inspetora ficando com o professor. Eu daria 4 estrelas de 5. A trilha, em muitos momentos, lembrou Hans Zimmer com Interstellar ou Batman. Os produtores fizeram a lição de casa direitinho. Você vê episódios com aquela estrutura de novela, onde no fim sempre dá o gancho para o próximo episódio. O enredo parece TCC de roteiro. É muito certinho, toda ação tem uma reação, temos o protagonista e o antagonista num joguinho de xadrez.
vai acontecer alguma coisa e aí tem um obstáculo. Daí o personagem tem que vencer o obstáculo e a gente fica aflito querendo saber o que vai acontecer. Isso prende bastante durante a série inteira. Conforme você assiste aos episódios, você começa a torcer pelos bandidos, pois eles são sujeitos comuns que não estão tirando dinheiro de nenhum trabalhador, como faz todos os dias os políticos brasileiros. Eu me senti entre a cruz e a espada, pensando que roubar é errado, mas que os ladrões eram Robin Hoods naquele caso. Muitos amigos meus ficaram com mimimi porque não gostam de assistir legendado, e iriam terminar quando saísse dublado na Netflix. Eu sou ao contrário, eu acho tão legal você ouvir a voz real do ator, ouvir outra língua, e estamos tão acostumados só com o inglês, é legal ouvir outras línguas. Tentem fazer essa experiência. Eu achei muito interessante assistir os episódios em espanhol. Uma coisa bacana que tenho que reconhecer na Netflix é que ela revela grandes produções mundiais que talvez não acompanharíamos. Por exemplo, Dark, que é alemã, é uma excelente história. A Louva-a-Deus, que é uma produção francesa, também é muito boa. E A Casa de Papel, que é espanhola, mas tem diversas séries e produções que são de outros países que valem a sua maratona, valem você assistir. E por favor, parem de frescura e assistam legendado. Se vocês quiserem que eu fale sobre Dark ou A Louva-a-Deus, só deixar aqui nos comentários. Não deixe de dar o like e se inscrever. Clica no sininho para receber todas as notificações. Você gosta do canal? Quer ajudar e ainda ganhar prêmios incríveis? Então dá uma olhada na campanha do Apoia-se que eu fiz. Só clicar nessa imagem aqui na tela. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau.